Oi, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, vocês aí que me curtem aí. Em primeiro lugar, eu quero pedir permissão a vocês para me entrar no lar de vocês, dizendo que eu hoje vou fazer uma apresentação a vocês que muitas pessoas me telefonaram hoje para mim fazer uma transmissão e, e dar resposta, porque está acontecendo muitas coisas no mundo e eu sou experiente, eu busco inspiração, eu conhecido assim como Zé da Piada, e eu quero fazer uma apresentação para vocês assim, dizendo que nessa transmissão está escrito José Antônio Luiz de Souza, mas o meu apelido é Zé da Piada. Por que meu apelido é Zé da Piada? Porque eu busquei um dom maravilhoso para que eu converse com as pessoas gravando a minha face eu mesmo, tá? E quando eu gravo a minha face eu mesmo, eu converso com a pessoa e a pessoa não vê ele, só me vê, tá? Porque é proibido filmar as pessoas. Só que na minha filmagem tem gente que exige, que pega pelo menos um pouquinho, a face deles pega um pouquinho, né? Tem gente que gosta. Inclusive na área do comerciante, eu entro no comércio, faço uma publicidade ali, isso eu não cobro nada, isso é cortesia do Zé da Piada, tá? Não ganho nada disso, faço porque eu gosto, tá? É para deixar aí um legado para meus amigos aí, que o Zé da Piada está numa fase aí de uns 68 anos, eu tô franguinho ainda, né? Mas tem tanta cacetada por aí que vem no Zé da Piada que eu vou te dizer que se bombear, né, a vaca canta no pescoço. Mas aqui não, sai fora, bicho. Aqui, pedindo permissão a vocês, como eu vou responder o meu povão hoje, nessa noite aí, dizendo, repetindo, o meu nome aqui é José Antônio Luiz de Souza, mas popular Zé da Piada, onde que chega? Tem. Então eu vou falar nessa noite de três maneiras. Vou falar de uma maneira espiritual, material e carnal, tá? Espiritual, material e carnal. Três coisas ao mesmo tempo. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou fazendo essa transmissão para responder os meus amigos que me telefonaram hoje, nesse feriado de Corpus Christi, tá? Nesse feriado de Corpus Christi hoje. E me ligaram e falaram, ó, Zé da Piada, já que você não tem feriado, não tem nada para você, nós queremos que você faça uma transmissão hoje falando, meu filho, na sua inspiração aí, por que acontece tanta coisa no mundo. Aí eu vou responder vocês que me ligaram e meus amigos aí, que está aí na mídia. Você sabe por que acontecem essas coisas? Acontece porque o mundo, o mundo tem muitos bilhões de anos que é mundo, tá? Eu vou falar uma contagem assim, trilhões de anos aí que foi construído o mundo. E aí vem, lá atrás, um mais forte, e agora vem uma geração mais fracas, mas além disso, de ser geração fracas, mas memória funciona, tá? Aí, o que eu tenho a dizer é isso, que fizeram a pergunta para mim falar a respeito das enchentes que está lá no Rio Grande do Sul. Aí eu falei com ele, por que você tá... Me perguntaram assim, ô, seu Zé da Piada, você que é inteligente, que busca um pouco aí espiritual, material e carnal, eu quero fazer uma pergunta, seu Zé da Piada, porque a Bíblia diz que Deus, ele não mandaria castigar o povo com água.
Mas parece que tem uma contradição, Zé da Piada, na Bíblia, porque se Deus falou que não vai acabar mais o mundo com o dilúvio, então por que que houve essas enchentes fortes, água no telhado, matando gente, matando animal, questionando, né, a Deus e me perguntando que resposta eu daria. Então agora, com meus amigos aí que telefonou para mim, minhas amigas aí para mim, eu vou dar a resposta. Como tem muitos estudiosos da Bíblia aí, lê a Bíblia para lá, para cá, conhece de Gênesis Apocalipse, fala capítulo por versículo, conhece a Bíblia mais que eu, mas eu falo inspirado, tá? Eu falo inspirado dentro das Escrituras, tá? Porque a inspiração vem do nosso Altíssimo, tá? Ele é homem presente, ciente em todas as coisas. Então, por isso que a minha inspiração vem pessoalmente. O que acontece? O mundo, ele vem, ó, só rodando, 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 tempos, entra ano, sai ano, e aquilo vai ficando mais frágil. Você vê que a nação anterior era forte, né? Muito forte a nação, uma nação forte, Brasil mesmo, né? E não comia essas coisas que hoje o povo está comendo, causando doença no povo. E respondendo ele sobre a respeito da enchente do Rio Grande do Sul. Ele questionou a Deus, me perguntando por que Deus é amor e deixa acontecer essas catástrofes, essas enchentes, matando o povo, sendo que na Bíblia está escrito que Deus não mandava mais castigar o povo com as águas do dilúvio, né? O que hoje, né? Acontece essas enchentes assim, matando criança, matando pessoa idade, afogando a cidade toda. Aí eu agora vou passar para vocês agora, tá? Você sabe o que acontece? Deus, ele tem dó da humanidade. Deus, ele tem dó da humanidade porque a humanidade são filhos dele, tá? Mas a humanidade, que é filho de Deus, vive em desobediência, tá? Vive desobedecendo a Deus, fazendo coisa que não agrada a Deus, tá? E o homem puxou o mal para ele si próprio, tá? O homem puxou o mal para ele si próprio. O homem se construiu o avião, o homem fez grandes navios aí, poderosos, o homem fez até foguete dizendo que vai na Lua, e, tá, né? E o homem está se exaltando diante de Deus, né? Ele se humilhar, não, ele não se humilha. Ele se exalta. E as escrituras diz que aquele que exaltar aqui, né, será exaltado a ele si próprio. Ele se exalta, se empolga, aí vai para o abismo. E aquele que se humilhar, meu filho, ele será exaltado lá na glória, tá? Ele será exaltado lá na glória, porque ele humilhou aqui. Se ele exaltou aqui, ele não pode ser exaltado lá, tá? Porque quem pode ser exaltado é somente o nosso Criador. Então aí ele fica quieto e deixa o homem, né? Porque, segundo a palavra, Deus deixou o homem de livre arbítrio na terra para fazer o que ele quer, né? O caminho largo ou o caminho estreito, entendeu? É por isso que assim, o homem deixou o caminho estreito e está seguindo o caminho largo. E Deus deixou o homem de livre arbítrio. E aí essas coisas vêm se diminuindo, diminuindo, diminuindo junto com o homem, né? A terra está diminuindo, desvalorizando, e o ser humano também desvalorizando junto com a terra, porque tudo é pó, para cumprir a palavra que ele disse, que o homem veio ao pó, e ao pó tornarás novamente, né? Então o homem vive fazendo coisa aí,
se estragando si próprio, construindo avião, fazendo carro. E Deus deu ao homem essa liberdade, mas o homem se empolga nisso aí. Falando sobre enchente do Rio Grande do Sul. Por que acontece essa enchente do Rio Grande do Sul? Porque Deus é amor e Ele permite que essas coisas aconteçam. Você sabe que a Bíblia nos informa que Deus é amor. Ele é justiça, Ele é justo e Ele é fogo consumidor. Se a gente vê aí, parece que é uma contradição, né? Parece que é uma contradição. Mas Deus, Ele tem uma coisa que cobra por Ele mesmo. E isso chama a natureza do Criador. A natureza, ela é bravia. Tá? A natureza, ela cobra do ser humano. Por que acontece essas catástrofes, essas tempestades aí, matando o povo, tá? Isso é porque Deus é justiça. Ele permite que isso aconteça, né? Que a Bíblia diz que Deus, ele castiga o ímpio e salva o justo. Está na Bíblia. Está na Bíblia, tá? Ele mata o ímpio e salva os justos. Por que isso acontece? Porque ele é justiça, ele é o juiz. Tá, beleza? Se você passa por um processo aqui na Terra, você peca, você, por exemplo, você mata ou rouba de alguém, quando você vai ao tribunal, você é justificado, você ali perante a lei ali, meu filho, você não tem como sair fora. Você é julgado diante do juiz daqui da terra. E a lei diz depois você tem que passar pelo juiz altíssimo. Lá, né? Aqui é tribunal, tá? Lá é espiritual. Falando da enchente do Rio Grande do Sul. Jesus deixou um lembrete bíblico para todos nós. Ele disse assim, que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. Porque vem a chuva, o temporal, nos desmorona. Ele falou para nós não construir a nossa casa em areia. Porque quando vinha a chuva, tudo vai ao chão. Então, é o homem que tem que buscar a sua sabedoria. Se lá no Rio Grande do Sul está dando enchente, muita gente correndo daquela enchente, ele tem que colocar na cabeça que no futuro pode vir outra. Tem gente que fala, perdi, tomei prejuízo, levo colchão, levo cama, tomei prejuízo. Tomou nada. Não tomou nada. Porque nesse mundo nada nos pertence. Nada não nos pertence. Nesse mundo tudo pertence às mãos do nosso Criador. É seu enquanto você está aqui. É meu enquanto estou aqui. Mas quando vem as tempestades, né? Que a Bíblia diz que não há tempestade que não provém de Deus. Todas as tempestades provêm de Deus. E essa tempestade que provém de Deus é porque Ele permite. Porque o homem desvalorizou a terra, o homem desfez o planeta, ele deixou tudo, né? Os animais hoje não sabem mais onde é que fica, porque não está tendo mata, desmatou tudo no planeta e agora vem o aquecimento global. Num lugar mata gente de calor, em outros mata gente de tempestade. E tudo isso é a natureza e a natureza é bravia. Esse argumento do Zé da Piada é que eu estou falando para meus amigos. E minhas amigas que me ligou, que eu sou experiente nisso, que eu falo do jeito. É espiritual, material e carnal. Quer dizer para você que está aí, né, nessa transmissão agora,
que Deus ele tem um plano em cada um de nós, tá? E o plano dele é de salvação. O plano de Deus é de salvação. Só que, às vezes, a gente só quer o mal para a gente. Não quer a salvação. Eu quero dizer para você que existem dois tipos de salvação que nem os evangelhos sabem. Eles estudam a Bíblia de capa a rabo, né? De Gênesis Apocalipse. Às vezes não sabem que tem dois tipos de salvação. Tem a salvação espiritual e tem a salvação aqui, né? Em vida aqui tem a salvação. Por que, Zé da Piada? Se você vai, meu filho, andando numa estrada e vê um carro pesado, e aquele carro vem para arrumar em você, você saiu fora, aquele carro passou, você foi salvo da morte, você foi salvo daquele troço, né? Então, é uma salvação que nós temos aqui embaixo. Da doença, né? Aqui tem vários tipos de salvação aqui embaixo. Só que a melhor salvação é aquela lá em cima. Aí, falando para você, Deus é amor, Ele é fogo consumidor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é filho, aí você que é pai, tem que compreender que o filho tem que ser bem criado, o filho tem que ser bem exemplado, tá? Então, o seu pai, ele ama você, e quem ama, castiga. Quem ama, salva, tá? O pai da gente, quando bate na gente, mais tarde, de repente, vem e abraça. Assim é o nosso Criador, tá? Quando ele permite que aconteça aqui na Terra, ou alguma coisa, aquela pessoa veio a falecer, mas a Bíblia nos informa que Deus tem um lugar para cada um de nós. Morreu aqui, meu filho. Ele deu o último suspiro na mesma hora, vem um anjo e te acolhe e leva, se você estiver praticando bem, tá? Se você estiver vivendo no bom caminho, ia acontecer essas coisas assim, né? O anjo vem e te leva para algum lugar, lá onde está o nosso Criador. Mas se você estiver no mau caminho, meu filho, se você estiver bebendo, se você estiver roubando, se você estiver adulterando, se você estiver fazendo coisas que não agrada a ele, e você morrer dessa maneira, não tem como o anjo te pegar. Aí, meu filho, aí é outro espírito que te pega e leva pro abismo. E esse povo que está morrendo assim, com esses catrapos assim, Deus tem um lugar também para ele, tá? O que acontece lá no Rio Grande do Sul, essas enchentes, leva. Só prejuízo não, tá? Prejuízo, ninguém toma prejuízo nessa terra não, porque nada nessa terra não pertence a nós. Tudo é do nosso Pai. Até essa camisa aqui, ó, que eu estou vestido, ó. Ela é minha porque eu comprei e vesti. Mas ela é minha e não é, tá? Depois tira ela vira pó também. E tudo ao pó voltará e ele é dono de tudo. Nós somos herdeiros dele, tá? Mas nós somos herdeiros dele é lá em cima. A melhor herança que nós temos é aquela lá em cima. E nós temos que correr atrás dela. Porque aqui tudo é passageiro, aqui tudo acaba, tudo vira pó. Eu quero aproveitar nessa transmissão agora, dar um recadinho para os meus amigos aí, o meu povo aí, que se diz povo de Deus, os evangelhos. Que tem muitos evangelhos aí que estuda a Bíblia, tem a lábia boa, né? Bons portugueses, estudou bom, estudou, né? Bons cursos fizeram, e até mais que eu, não, eu sou igual a Jesus. Eu sou igual a Jesus. Eu não fiz curso, tá? Jesus não fez curso e conversou junto com os doutores da lei, e o doutor da lei teve que obedecer ele, porque ele é o doutor dos doutores, Jesus Cristo. Aí eu quero me comparar igual a ele, tá? Eu não tenho curso, eu não tenho nada, falo da minha inspiração que vem do alto. Aí falando para você do que acontece, nada é nosso, tudo é da natureza, tudo fica aí. Tá?
Às vezes, a gente questiona o que tem fazendo prédio, apartamento, alto, naquelas alturas, né? Aí uma hora o dinheiro dele acaba, ele para aqui no meio do caminho, aí depois ele morre, e aquilo vai parado aí, atrás não é nada, ele deixou tudo atrás, né? Aí ele não consegue chegar até lá, não consegue chegar até o fim. Então, nós temos que fazer as coisas limitadas de acordo com o nosso poder, de acordo com nossa, né, situação. Nós não podemos fazer uma compra de R$ 1.000 sabendo que nós só estamos com 500 no bolso. Porque você faz uma compra de R$ 500, quando você chega lá no caixa e bater, você tem que voltar tudo para trás. Nós temos que saber, ter sabedoria. Então, é isso que dá certo. Nós temos que construir a nossa casa na rocha firme, para quando vir os vendaval, sua casa fica em pé. Aí você faz a sua casa onde tem areia, as enchentes vêm e desmoronam tudo. Isso aí vem da sabedoria do homem. É bíblico. Jesus falou a respeito disso, que nós temos que construir a nossa casa na rocha, firme. Para quando vier os vendaval, a casa fica firme. Mas você faz a sua casa na areia, quando a água vem, desmorona. Ah, tem que falar, mas eu lá no Rio Grande do Sul, deu aquela enchente lá, eu tomei prejuízo, eu volto lá para de novo na minha casinha e você vai construir novamente. Torna a construir novamente, vem outro vendaval, leva. Você sabe como é que se chama isso? Perseguição. Essas coisas são perseguições. Se eu morar numa casa e aquela casa cair um lato, através de temporal, eu torno a construir de novo, mas no futuro pode vir outro e derrubar o outro lado, ou então tudo. E chama perseguição. Perseguições terrenas, trazidas da natureza por causa da nossa desobediência, nós que arranjamos nossas próprias perseguições para nós. Deus está lá, coitado. Eu vejo aí muitos ateus na mídia aí, que tem bons portugueses aí, questionando a Deus, tá? Você sabe que tem muitos ateus, e à toa também. Ateus somos os masculinos. E à toa são as mulheres. As mulheres é à toa. E se juntar tudo, é farinha do mesmo saco. Eu falo com toda a autoridade da divina, da força divina. Tem grandes ateus aí falando que não existe Deus, que Deus é esse, que está entrando nessa área que eu estou falando, que mata o povo, mata a criança. E eu quero falar para ele que Deus, ele é tudo. Ele sabe o que faz. Se ele manda essas catástrofes, se ele autoriza essas catástrofes, é porque ele tem um lugar para cada um, tá? Ele tem um lugar para cada um. Deus, ele não é criminoso. O homem é criminoso, mas Deus não. Tá? O homem, ele mata a si próprio. O homem, ele suicida, tá? O homem, ele criou armas para destruir o próprio ser humano. O homem criou armas para destruir. E essas armas são muitas. Essas armas são muitas. Não é só a arma de fogo que mata, não. Não é só facão, faca, enxada que mata, não. Tá? Tem muitos objetivos na face da Terra que é um instrumento para trazer a morte para o ser humano, que o ser humano construiu.
Um avião que caiu um dia desse aí, que matou, parece que, vou falar aqui por alto, parece que 300 e poucas pessoas, talvez até menos. Sobrou só um. Esse que sobrou é porque Deus tem um plano na vida dele. Ele ficou para contar o caos. Ficou para lembrar. Esse ele morreu e viveu. Porque só o susto mata a pessoa. Só o susto. Entendeu? Aí, meus amigos e amigas, eu estou falando para vocês esse argumento. Que Deus, ele ama nós. Deus ama. Ele nos castiga. Ele permite que venha os problemas porque nós pecamos. Deus considera nós como um filho desobediente. E o filho desobediente, o que, que o pai faz? Eu vou entrar numa área agora que todos vão me dar razão. Que eu tenho 68 anos de idade. Quando eu estava na casa de 10, 11 anos, por aí, eu morava lá na Bahia, e as leis nessa época eram diferentes. Eu me lembro que quando eu ia estudar, na parede assim, a professora tinha uma palmatória. Eu sou do tempo da palmatória, o Zé da Piada aqui. Graças a Deus. Eu tenho história para contar pro povão aí. Os mais jovens, essa geração nova que está vindo. Eu colocava a palmatória também do meu pai, até para ajudar meus irmãos a apanhar quando também estava lá na minha casa. Porque quando eu estava lá na escola, a professora tinha palmatória. Quando um aluno gritava no meio da sala, ah, que barulhão, a professora apontava, ó, a professora apontava e eu tinha que calar, meu filho. Tá? Cada um lar das pessoas, das famílias, tinha palmatória. Você chegava na casa do vizinho assim, é, na parede estava a palmatória. E os filhos, naquela época, tinham que ajoelhar e tomar benção dos pais. Ajoelhava, tomava benção dos pais. Eu estou falando da área de interior. Porque a área de capitais, cidade grande, sempre tinha, né? A educação tinha também, porque era geral. Porque eu me lembro na cidade grande, quando eu passava num bairro, numa cidade assim, que eu via meninos jogando bolinha de vidro assim, ó. Não tem aquela bolinha de vidro? Tem aquela bolinha de vidro, menina? A polícia vinha com as varinhas e corrigia o moleque, tá? Isso acabou hoje. Acabou. Falando da palmatória, a professora hoje não pode ter a palmatória na escola. O pai também não pode ter a palmatória na escola. Tá? Para educação dos filhos. Para dar educação. Eu sou de uma época que quando chegava um hóspede na casa da família, pedia dormida ali, aí o chefe da casa falava com a esposa, você pega, põe a água para aquentar, e morna, põe na bacia, para ele banhar os pés para dormir. A minha mãe fez isso. A minha mãe. E ali era o ritmo do povo. Chegava ali uma pessoa para dormir na nossa casa, pedia posada. Meu pai fez isso. Falando para minha mãe, botar água para quentar, para ele tomar banho, lavar os pés para deitar. Mas hoje, meu filho, hoje o negócio ficou feio. Hoje pegou feio, tá? Hoje, nas escolas não tem mais palmatória. No lar das pessoas não tem mais palmatória, tá? Ninguém ajoelha mais para tomar a benção do pai e mãe, tá? O pai e a mãe recebem a cacetada. De primeiro não, as educações era dentro do lar das pessoas.
E hoje, veja um filho chegar lá no conselho, lá no conselho tutelar, quando o filho chega lá e fala, olha, eu não estou dando lição para a lei não, mas eu estou falando, tá? Estou dando lição para a lei não, que eu quero viver abaixo da lei, não acima, mas eu estou contando o que era no passado. A educação é diferente. Meninos chegaram no conselho tutelar, meu pai me bateu de palmatória, meu pai me bateu assim, né? Na meia da hora o conselho tutelar está na porta. É o conselho tutelar. Para pegar o pai, vai discriminar, que pode perder até a guarda daquele menino. Hoje chega uma pessoa pedir dormida na casa da gente, não pode dar mais dormida. Hoje ninguém pode mais pedir dormida, confiando que ali vai vir a água morna para lavar os pés, para deitar. Ninguém pode mais, não, acabou. Agora perdeu a confiança, meu filho. Aí o que acontece? Aí o nosso Criador lá de cima vê essas falhas. Ah, é, né? Então eu vou cobrar de vocês através da minha natureza. Tá? Aí a natureza divina, meu filho, vem e cumpre a lei. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Mas na Bíblia fala que nós temos que ajudar, pregar a verdade, não mentiras. E eu estou falando é verdade. O que eu estou falando no passado, quantas vezes eu joelhava, tomar benção, meu pai, mamãe, tá? E eu passei por isso. Quando chegava uma pessoa na nossa casa, ele lavava os pés através daquela família, tinha uma caminha. Hoje não pode. Se você dá uma dormida a uma pessoa na sua casa, no outro dia você olha, você dá falta de um rádio. Se você dá uma pessoa para dormir na sua casa, uma vez você olha, você dá falta de um dinheiro. Tá feia a coisa hoje. Por quê? Isso vem multiplicando, tá? Multiplicando, multiplicando, multiplicando. E hoje ninguém sabe mais qual certo, qual errado, bom, que não tem estrela, né? Hoje o pensamento muda de um segundo para o outro. Se a pessoa não for firme, meu filho, o pensamento dele muda de um segundo ao outro. Ele é uma pessoa boa, mas ele passa a ser uma pessoa má. Porque a educação não tem mais. A educação não tem mais. O pai com o filho, chega ele, o pai compra fiado, o filho tá vendo, compra fiado. O pai atrasa de pagar aquilo e os filhos na casa vê o cobrador chegar na porta cobrando. Aí tá feia a coisa. Primeiro era tudo fácil. Primeiro era tudo fácil. Falando meu povão aí, que o meu nome aqui é José Antônio Luiz de Souza, mas é o popular Zé da Piada. Esse nome eu só tiro ele se o Altíssimo me tocar. Mas enquanto ele permitir, eu estou no meio dos meus amigos aí, minhas amigas aí, falando meus piadas, meu brinquedo, fazendo o comercial aí dos meus amigão aí, meu povão aí. E eu quero aproveitar nessa transmissão agora, o povo de Barra de São Francisco, Mantena, né? Mantena, Minas Gerais, e a maior parte da Bahia que me conhece, e aqui no Espírito Santo também, muitas cidades aí que me conhecem. Quero dar um abração para todos vocês, que Deus dê força a vocês, tá? E curte aí o Zé da Piada, tá? Curte o Zé da Piada, que anda aconselhando aí espiritualmente, né, ao povo, porque eu tenho coisa para contar. Graças a Deus eu tenho coisa para contar. Aí que não ia dizendo. Hoje um filho, se receber uma pancadinha, né? Vai lá no conselho tutelar. Ah, meu pai me bateu aqui. Ah, minha mãe me bateu aqui. Eu, como Zé da Piada, você sabe, meus amigos e minhas amigas, o que meu pai fazia comigo? Lembrar do passado? Isso é
60 atrás, 60 anos atrás, que eu estou com 68, eu tinha uns 8 a 9 anos, quando meu pai registrou, eu já era já de maior. Que eu Zé da Piada, os que falam, quem pegou eu fui parteira, não fui doutor não. Tá? Fui pegado por doutor, não fui pegado de parteira. Na minha época, eu vou falar de uma coisa para vocês e vocês vão sorrir, e é verdade. Na minha época, quando a mulher estava de gestante esperando um filho, o chefe de família já comprava aqueles foguetes. Aquelas caixas de foguete, entende? Para quando a mulher dá a luz, soltar foguete atrás do outro, de alegria, porque vê o mundo um bebê. Eu sou dessa época. Então eu fui pegado por parteira. Não conhecia médico, nem médico conheceu eu. Não. Tá. Hoje é diferente. Você prepara é diferente. Quando a mulher dá à luz a um filho, o pai pensa de que maneira que ele vai educar aquele menino. Mas o amor e o carinho é o mesmo, tá? Aí, o que eu tô dizendo? No meu tempo. Soltava aquela foguetalhada de alegria, porque, viu, hoje o dinheiro do foguete serve para poder comprar fralda, comprar leite, comprar mamadeira. Mudou. Agora o negócio mudou. Tem mais foguete, não. Tem foguete assim, tem uma alegria assim, depois que ele forma, aí ele vira bandeira, passa, ele é chamado para poder treinar lá no exército, treina lá na polícia militar, treina lá na polícia aeronáutica, né? Aí lá ele vai dar tiro de foguete, mas é foguete diferente, de revólver, rifle, treinando lá. Aí é outro tipo de alegria, treinando para poder ver, para poder ajudar a nossa pátria. Ele está precisando de, né? A nossa pátria está precisando muito. Tá? Que tem muitos países aí que tá bombardeando outro, é Israel, bombardeando aí, cantão aí, tá brigando aí um país com o outro para cumprir aquilo que Jesus falou. Lá em Israel tem a guerra lá, tá cumprindo agora o que Jesus falou. Essa profecia lá que está acontecendo agora, esse bombardeio lá em Israel, lá, essa guerra lá, Israel contra os países aí, que eu não sei nem qual o nome, isso aí é para cumprir o que Jesus falou. Ele falou que quando for o fim dos tempos, né, ia acontecer esses problemas, era pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, e aí o rumor de guerra para tudo quanto é lado, e não era o fim. Ah, isso tem muito tempo que veio acontecendo. E o fim a gente está vendo. Está vendo agora o fim acontecendo no Rio Grande do Sul, acontecendo enchente, brava, e em algum lugar sai o vulcão debaixo da terra, é, queimando o povo, terremoto em vários lugares, que a palavra falou, terremotos em vários lugares, só está faltando os anjos tocar a trombeta. Quando os anjos tocar a trombeta, que Deus fala, meu filho, agora pode buscar os teus escolhidos. Aí Jesus vai manifestar nas nuvens com grande poder e glória, como diz a palavra, e separar o bode das ovelhas. As ovelhas, o anjo leva, mas os bodes vão ficar. E tem tanto bode por aí que agora eu vou tocar no assunto. Eu falei lá atrás dos evangélicos que andam pregando a Bíblia aí, que conhece a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse. Tem uma ponta de língua que não erra nada, fala bonito, tá? Bonito e fala mal dos que falam mal, tá? Eles falam mal do que fala mal, porque eles têm uma ponta de língua nada e através disso eles estão ganhando muito dinheiro, riquíssimo, ficando rico, juntando muito tesouro aqui embaixo, mas a palavra diz que nós temos que juntar tesouro lá em cima, porque lá as traças, o ladrão não rouba, né? E nem as traças minas, lá em cima. Mas aqui meu filho, o que você junta aqui, ó, vai ser tudo corroído, tá? Você que anda pregando o evangelho aí, riquíssimo, aí comprando fazenda, comprando gado, tá? Tirando das ovelhas,
E Jesus falou que ai dos pastores que tirar as ovelhas, uma lã das minhas ovelhas, melhor dizendo. Jesus falou isso. E tem tanto pastor tirando a lenha do lã de ovelha aí. Ah, eu agora estou descendo um pouquinho de lenha aí nesse bonitinho aí. E eu quero falar para você uma coisa muito importante. E você, ó, estressa aí, xingando uma igreja daqui, fala mal da igreja católica, a igreja católica, né, o seu ritmo, e você também, no evangelho, com o seu ritmo, com grandes dominações, criaram aí, né, muitas dominações na face da terra, que hoje ninguém sabe mais qual que segue. Eu só sei que nós temos que seguir um só caminho. Agora, essas outras dominações aí, para mim é trilha de paca, trilha de priar, para mim não. Eu só sigo um caminho, Jesus, né? Aquele que criou a sua igreja lá no passado, tá? Ou se ela errou, ou se não errou, mas nós estamos firmes, tá? E eu estou falando de uma igreja que é mais apedrejada nesse mundo. Eu estou falando de uma igreja católica, que eles falam que a igreja católica adora a imagem, que venera a imagem, porque na Bíblia está escrito que não fará outros deuses para ti, que nem no céu, nem na terra, e que misturei tudo, né? Então eles pregam contra isso. Mas se os evangelhos também for contra o católico, porque adora imagem, eu quero deixar agora uma disciplina para todos os evangelhos, tá? Vou deixar uma disciplina agora para todos os evangelhos agora. Vou descer lenha, tá? Aguenta aí. Em primeiro lugar os evangelhos. Se você bate no papo aí na garganta, sentando a lenha da igreja católica, porque a igreja católica adora imagem, mas vocês também, em primeiro lugar, vocês são idolatrados. Todos vocês, os evangelhos, são mais idolatrados do que a igreja católica. Por que eu estou falando que os evangelhos são mais idolatrados que a igreja católica? Porque a igreja católica, em primeiro lugar, 6 horas já está na igreja, tá? 6 horas a porta da igreja católica está aberta lá, eles cultuando lá, no altar da igreja católica, o padre lá, o sacristão, o que está de frente do trabalho lá, tá? 6 horas estão lá. E outra coisa, o católico faz, né, novena, o católico vai lá no morro, né? Inclusive, eu sou de uma época também, incluí agora, que quando vinha seca, tá? Quando vinha seca, o católico subia com a garrafinha d'água lá no alto. Lá no alto o católico subia. Com 8 dias, podia esperar que a chuva vinha, tá? Tava chovendo demais, né? O que o católico pedia, dava certo. Aí, o que acontece? O católico pedia, acontecia, por que, meu filho? Pedia com fé, mas hoje estão atrapalhando a igreja católica, o evangelho. Chegou o menino, olha, pega aqui ele. Viu, meus amigos? Pega ele aqui. Então, quando eu estou dizendo a vocês, hoje tudo tem um fim. Agora, pega ele aqui, Davi, entra aqui e pega. Meu Deus do céu, pega aqui. Eu tô aqui com visita aqui, no povão aqui, peço desculpa a vocês aí. Pega ele. Tô com visita aqui, chegou agora as visitas aqui. Pega ele. Eu vou encerrar minha live aqui, prometendo a vocês que voltarei outro dia, tá? Para terminar, porque chegou visita hoje na minha casa. Tá bom, meus amigos? Aí, um abração, que Deus abençoe cada um de vocês aí, tá bom?